Boa tarde, colegas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar de Texto Faz Escola Consigo. Mais um webinar dedicado às novas aprendizagens matemáticas no primeiro ciclo. Este webinar é específico para o tema álgebra, que é um novo tema no primeiro ciclo, como os colegas sabem. Este webinar é da responsabilidade das autoras do projeto PLI Matemática, que faço parte eu, Célia Mestre, e a minha colega Henriqueta Gonçalves. Este é o segundo webinar que fazemos sobre as novas aprendizagens de matemática no primeiro ciclo. O primeiro webinar tratamos das aprendizagens essenciais de uma forma mais geral, fazendo uma visita guiada ao longo do documento. Este de hoje vamos centrar-nos, de facto, no tema álgebra em específico e na forma como ele pode ser trabalhado no primeiro ciclo do ensino básico. Ora, quando nós pensamos em álgebra, muitos de nós provavelmente não terão boas recordações sobre estas aprendizagens relacionadas com este tema e lembrar-se-ão provavelmente de um excessivo formalismo, do simbolismo que sem compreensão, muitas vezes ligado às variáveis, ao x e ao y, às funções, equações. Portanto, para alguns de nós, a aprendizagem neste tema não terá sido, de facto, muito agradável. Então, podemos questionar-nos, álgebra no primeiro ciclo, o que significa isto? Significa que, de facto, vamos ter este formalismo, este simbolismo, já desde o primeiro ciclo? Por outro lado, também podemos questionar, e é legítimo que o façamos, se de facto uma das queixas habituais nossas, dos professores do primeiro ciclo, é a extensão do programa, a dificuldade de colocar em prática um programa extenso, se a introdução de um novo tema não o tornará ainda mais extenso. Portanto, estas duas questões são legítimas de se colocar e nós procuraremos, ao longo deste webinar, tratar delas e, de alguma forma, responder-lhes. Vamos então começar com um breve enquadramento das novas aprendizagens essenciais. Já o fizemos de uma forma completa no primeiro webinar, que convido também a quem não assistiu que o possa fazer. Vamos depois pensar nisto da álgebra no primeiro ciclo, que significado geral terá, e a maior parte deste webinar é de facto centrado em exemplos práticos, tirados do documento das novas aprendizagens essenciais da matemática, ou seja, como trabalhar este tema no primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, vamos então fazer este enquadramento muito geral deste novo documento curricular. No caso da matemática, e se pensarmos no ano letivo 2022-2023, portanto, o próximo ano letivo, o que está em vigor como documentos orientadores para a matemática será o perfil dos alunos, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e, em relação às aprendizagens essenciais, teremos no primeiro e no terceiro ano as aprendizagens essenciais de 2021, portanto, as novas e sobre as quais estamos a realizar este conjunto de webinars, mas para o segundo e quartos anos estarão em vigor as aprendizagens essenciais atuais. Ora, vamos então entrar aqui naquilo que é o foco do nosso webinar de hoje, álgebra no primeiro ciclo. Então, aquela questão que colocávamos há pouco de se a introdução de um novo tema no currículo do primeiro ciclo significava um acréscimo ao currículo, podemos desde já responder que não, colegas, não é de facto essa a verdade, portanto não é o que se pretende. O que se pretende é que se use a álgebra no sentido de criar aqui uma articulação entre os diferentes temas e, como os colegas
vão perceber com bastante facilidade, há aqui uma abordagem muito clara dos temas específicos dos números, mas nesta perspectiva da aritmética generalizada, ou seja, neste tratamento de um desenvolvimento progressivo do pensamento algébrico, onde as capacidades de conjecturar, reconhecer, exprimir relações e generalizações são extremamente importantes. Portanto, a álgebra é aqui considerada de forma muito transversal e muito articulada. O NCTM reconhece a potencialidade da álgebra enquanto fio condutor curricular. Outros autores já referiram que esta forma de olhar para o pensamento algébrico, para a álgebra no primeiro ciclo, nos primeiros anos, permite tornar o currículo mais unificado e interligado e, portanto, e o reconhecimento de facto de que a aritmética pode ser, a aprendizagem da aritmética pode ser aprofundada e potenciada olhando para esta perspectiva algébrica da própria aritmética. Indo agora para as questões relacionadas com a operacionalização deste tema, vamos então responder à questão de como trabalhar a álgebra no primeiro ciclo do ensino básico. E quando olhamos para o tema álgebra, podemos reconhecer que nos 4 anos do ensino do primeiro ciclo, ele mantém a mesma estrutura, ou seja, é subdividido em 2 grandes tópicos, o tópico regularidades em sequências e o tópico expressões e relações. Por sua vez, cada um destes tópicos subdivide-se em subtópicos. No que respeita ao tópico regularidades em sequências, ele é dividido nos subtópicos sequências de repetição e sequências de crescimento. No tópico expressões e relações, temos 3 subtópicos: igualdades aritméticas, relações numéricas e algébricas e propriedades das operações. Ora, colegas, neste webinar, aquilo que vos convidamos a fazer é, de facto, uma viagem ao longo destes subtópicos, olhando para a articulação vertical que vai acontecer dentro do primeiro ciclo do ensino básico e trazendo das próprias AES exemplos de tarefas de cada um destes subtópicos. Ora, vamos então começar com aquele que é o subtópico das sequências de repetição, que está no tópico das regularidades em sequências. Ora, as sequências de repetição são trabalhadas logo desde o primeiro ano do primeiro ciclo e são trabalhadas progressivamente de modo formal até ao terceiro ano de escolaridade. E como, colegas? Portanto, começando logo por uma abordagem muito natural, que é o de reconhecer, de identificar, de descrever regularidades em sequências, em contextos diversos e em conexão com aquilo que é a realidade próxima, portanto, procurar estas sequências de repetição em variados contextos da realidade, sejam eles mais visuais, sejam eles relacionados com a repetição de movimentos ou sons. Portanto, um primeiro grande objetivo será este de descrever, identificar estas regularidades. Depois pretende-se continuar este trabalho no sentido de olhar para a sequência pictórica e continuar essa mesma sequência, identificar elementos que estejam em falta, reconhecer que a cada elemento de uma sequência vai corresponder uma determinada ordem e a criar e modificar até sequências previamente apresentadas. Depois, no segundo ano, começa então a aprofundar-se este conhecimento, nomeadamente no que respeita à identificação do grupo de repetição de uma sequência
e na previsão de termos que não são visíveis na sequência que está a ser trabalhada, com a justificação dessa mesma previsão. No terceiro ano, vamos aprofundar este tratamento, pedindo aos alunos para que, efetivamente, descrevam a regra de formação de uma sequência de repetição em linguagem natural. Colegas, não esquecer que esta abordagem aqui é também concebida de uma forma a permitir que os conceitos, os conhecimentos e as capacidades sejam aprofundadas numa lógica de aprendizagem em espiral, ou seja, retomando aquilo que foi trabalhado e acrescentando ao longo do processo uma maior profundidade nesse mesmo conhecimento e naturalmente que se não está no documento que as sequências de repetição são trabalhadas no quarto ano, isso não significa que não sejam, significa apenas que em termos de objetivos de aprendizagem dos alunos, o que se pretende é que de facto eles atinjam estes objetivos nestes anos de escolaridade que estão aqui indicados. Ora, começando com um exemplo muito prático das sequências de repetição no primeiro ano de escolaridade, temos na terceira coluna das AES, e já foi referido no nosso outro webinar, mas gostaria de dizer aqui novamente que esta terceira coluna tem sido uma coluna muito apreciada pelos professores, porque ela mostra, de facto, exemplos variados e muito ricos de colocar em prática os objetivos de aprendizagem que estão aqui identificados na segunda coluna e também porque esta terceira coluna relaciona-se diretamente com a forma de operacionalizar as áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Ora, partindo aqui para um exemplo que está na álgebra do primeiro ano e que diz respeito a esta ação estratégica de conduzir os alunos a reconhecer que cada elemento de uma sequência tem uma posição, que essa posição vai corresponder a uma ordem, e que essa ordem pode ser representada usando os números ordinais. Ora, mais uma vez aqui esta ideia de articulação entre temas, portanto, o tema números aqui muito forte nesta abordagem, portanto, números ordinais, o contexto das sequências de repetição e a potencialidade deles serem, de facto, trabalhados também aqui. Portanto, o que se pretende aqui é que os alunos reconheçam que cada figura tem uma determinada ordem e que possam representá-la usando os números ordinais. Um outro exemplo de uma ação estratégica que gostaria de relevar aqui e que também é mais uma vez uma evidência de como este tema álgebra surge muito articulado com os outros temas matemáticos, nomeadamente o tema números, naquela perspectiva da aritmética generalizada, ou seja, não há aqui um acréscimo de conteúdos em termos do currículo, mas um olhar de outra natureza, com outro aprofundamento para os mesmos temas. E um exemplo disto é esta sequência de repetição que permite aprofundar, consolidar, ser um contexto para explorar os números de referência que são trabalhados e importantíssimos para serem trabalhados no primeiro ciclo, no primeiro ano, porque eles são de facto, eles permitem de facto perceber as regularidades do sistema de numeração que é decimal e onde aqui o 5 e os múltiplos de 5 têm particular importância. Podemos verificar nesta sequência de repetição que é apresentada que, de facto, o quinto termo e o 10º termo, os termos de 5 em 5 serão sempre triângulos. Um outro exemplo que está como sugestão de material manipulável a ser usado no tema números, mas que também permite
que sejam trabalhadas aqui as sequências de repetição é o fio de contas que está estruturado 5 em 5, como os colegas também sabem. Quando vamos ao segundo ano e quando vamos nesta lógica de aprofundar o tratamento das sequências de repetição, podemos propor, de facto, a exploração de sequências e solicitar os termos não visíveis dessa sequência, como, por exemplo, o 10º termo e o 25º termo. Colegas, dizer-vos aqui um aspecto que também me parece importante. O facto de desta ação estratégica que diz respeito a um objetivo estar no segundo ano de escolaridade, não significa que no primeiro ano não se possa trabalhar, de facto, esta ideia de solicitar termos não visíveis da sequência aos alunos. Não significa isso. Significa apenas que no segundo ano faz parte do objetivo de aprendizagem para todos os alunos e naquela lógica de a matemática para todos, portanto, nenhum aluno pode ser privado de aprender matemática, portanto, nesta lógica, no segundo ano, todos os alunos devem, de facto, prever um termo não visível de uma sequência de repetição e justificar essa previsão. Vamos aqui olhar para um exemplo que é apresentado nas AES, que é esta sequência de círculos e triângulos, e de facto podemos muito brevemente perceber que se formos aqui fazer corresponder a cada figura a sua ordem, vamos olhar para os círculos e perceber que eles surgem sempre em posições de ordem ímpar, portanto todas aquelas posições cujos os números são ímpares têm um círculo, e de igual forma todas aquelas cujos os termos sejam de ordem, sejam pares, correspondem a um triângulo. Portanto, estamos a trabalhar aqui as sequências de repetição, estamos a trabalhar aqui os números ordinais e estamos a trabalhar aqui também as questões relacionadas com os números pares e os números impares. Portanto, uma forma de prever qual será o 10º termo da sequência é dizer que, de facto, se todos os termos de ordem, os termos de ordem par são triângulos, então o 10 é par, logo o 10 será um triângulo. De igual forma, o 25º termo, se 25 é um número ímpar, o 25º termo da sequência corresponderá a um círculo. Então, e num terceiro ano, que exemplo nós podemos aqui trazer para aprofundar a exploração das sequências de repetição? Temos esta, que é apresentada na tal terceira coluna das AER, e onde se pede que os alunos identifiquem, reconheçam qual é os termos, quais são as figuras com os termos de ordem 18, 24, 39 e 53. Portanto, nesta lógica de solicitar termos não visíveis, mas já aqui olhando para uma generalização mais distante, ou seja, para termos mais distantes da sequência. E temos esta com triângulos e círculos, mas que os triângulos e círculos têm aqui diferenças. Podemos olhar para ela e, efetivamente, os alunos vão reconhecer que os termos de ordem par são sempre círculos. 2, 4, 6, 8, portanto, são círculos. Vão ainda poder reconhecer que, de igual forma, os termos de ordem ímpar são triângulos. 1, 3, 5, 7, por aí afora, serão triângulos. Mas há aqui diferenças relativamente aos triângulos e aos círculos. Embora todos os círculos sejam pares e todos os triângulos sejam ímpares, ou correspondam a termos de ordem ímpar, há aqui diferenças relativamente a estes triângulos e estes círculos. Ou seja, podemos observar que, de facto, este círculo que corresponde ao quarto termo é um círculo que está pintado de azul. E, de igual forma, também o que corresponde ao oitavo termo está pintado de azul.
Ou seja, os alunos podem reconhecer que de 4 em 4, ou seja, os múltiplos de 4, vão sempre corresponder a círculos azuis. E em relação aos círculos que não são azuis, que têm apenas o contorno de azul, poderão os alunos dizer? Poderão dizer que, de facto, aqueles que correspondem a números pares que não são múltiplos de 4 são os círculos brancos. E de igual forma, com os números ímpares, eles poderão reconhecer que os ímpares que antecedem os múltiplos de 4, portanto, que estão antes dos múltiplos de 4, como é o caso do terceiro termo e do sétimo termo, correspondem a triângulos azuis, e os que precedem, os que sucedem os múltiplos de 4 são triângulos brancos. Ou seja, colegas, temos aqui uma sequência bastante simples, uma sequência de repetição, mas pode aqui ser usada para trabalhar as questões relacionadas não só com a paridade do número, mas também relacionadas com os múltiplos, neste caso, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 2, naturalmente. Outro subtópico dentro do grande tópico das regularidades em sequências é o subtópico das sequências de crescimento. E este subtópico começa, de facto, no segundo ano e vai até ao quarto ano, na mesma lógica de progressão da complexidade que tem o tratamento das sequências de repetição. Ou seja, os alunos no segundo ano começam por reconhecer, por identificar as regularidades nas sequências de crescimento, por continuar as sequências de crescimento. Aqui uma chamada de atenção para as sequências numéricas dos múltiplos como sequências de crescimento. Depois, no terceiro ano, os alunos devem estabelecer a correspondência entre a ordem do termo e o termo, prever termos não visíveis. No quarto ano, continuar a formulação de conjecturas, e é objetivo de aprendizagem para todos os alunos que descrevam em linguagem natural a regra de formação de uma sequência de crescimento. Portanto, a mesma lógica de progressão e de complexidade que foi já referida em relação às sequências de repetição. Vamos então começar por e apresentar aqui de forma muito breve uma sequência de crescimento que é apresentada no terceiro ano, na terceira coluna, que é esta sequência que tem este aspecto de triângulos formados com pintas, e que mais uma vez, pretende que este tipo de trabalho mais algébrico seja feito em conexão com os restantes temas matemáticos, de forma não só a mobilizar esses conhecimentos, como até a aprofundá-los. Portanto, mais uma vez temos aqui a questão da aritmética generalizada, porque esta sequência em particular permite mobilizar os conceitos relativos aos múltiplos de 3. Ora, muito bem, então temos esta sequência e, de facto, podemos perguntar aos alunos quantas pintas terá o quarto termo da sequência. E os alunos poderão, provavelmente será logo uma das primeiras ações que farão, é contar o número de pintas de cada um dos termos e verificar que no primeiro termo têm 3 pintas, no segundo 6, no terceiro 9. Ou seja, reconhecer que o termo seguinte vai ter sempre mais 3 pintas do que o termo anterior. Ou seja, neste sentido, portanto, a sequência vai crescer sempre desta forma, o quarto termo vai ter mais 3 pintas do que o terceiro e, consecutivamente, esta vai ser uma regularidade que se vai manter e que permite, por exemplo, que os alunos digam que na figura 10 vai haver mais 3 pintas do que na figura 9. Portanto, esta é uma forma de generalizar e de dizer que cada figura terá mais 3
pintas do que a figura anterior. Uma outra forma de olhar para esta sequência pode ser a de reconhecer a quantidade de grupos de 3 que cada uma das figuras tem. Então, e se fizermos isso, podemos olhar para a figura 1 e reconhecer que há 3 pintas, a figura 2 vai ter 3 mais 3 pintas, a figura 3, 3 mais 3 pintas, e por aí afora, e a figura 10 vai ter necessariamente 10 vezes 3 pintas. Ora, esta forma de olhar para a sequência de crescimento vai permitir esta generalização de que o número da figura vai ser sempre, ou seja, o número de pintas é sempre o número da figura vezes 3, é sempre o triplo do número da figura. E isto permite que os alunos consigam, de facto, perceber e reconhecer que figuras de termos distantes conseguem reconhecer quantas pintas terão sem ir ao termo anterior, ou seja, sem ter de fazer aquele raciocínio recursivo de saber o número de pintas do termo anterior para saber o seguinte. Uma forma de podermos mobilizar os alunos nesta evolução, nesta progressão ao nível do seu conhecimento e da abordagem, nomeadamente das sequências de crescimento. Portanto, a ideia de passar de um raciocínio mais recursivo, que é útil, importante e que os alunos devem recorrer a ele em determinada fase da sua aprendizagem, portanto é natural que o façam, mas dada a sua limitação para reconhecer termos mais distantes da sequência, é adequado que se faça aqui que os alunos progridam na aprendizagem de forma a poder estabelecer uma relação direta entre o número de ordem e o número de elementos de cada termo. E as tabelas são, de facto, um recurso importante para que os alunos façam essa aprendizagem. Reparem, colegas, que se fizermos tabelas, se a tabela for orientada neste sentido, há aqui uma relação direta e muito clara entre o número de ordem de cada figura e o número de elementos dessa figura. Portanto, permitindo aqui, de facto, que os alunos estabeleçam esta relação direta e que lhes permita generalizar de forma a perceberem que para qualquer termo da sequência o que precisam de fazer é o triplo desse termo para encontrarem o número de pintas. Portanto, a tabela ajuda aqui, de facto, a reconhecer, a evidenciar a relação entre a ordem do termo e, neste caso, o número de grupos de 3 de cada termo que faz parte desta sequência. E no quarto ano, portanto, estivemos aqui a ver formas de trabalhar no segundo ano, formas de trabalhar no terceiro ano, e então no quarto ano, onde é que podemos aprofundar este nosso conhecimento? Podemos, por exemplo, trabalhar sequências de crescimento cuja regra de formação envolve uma constante, como é o caso desta sequência que está na imagem, desta sequência que apresenta aqui T's, não é? E que podemos ver que se mantém constante esta parte dos 3 quadrados e aquilo que vai de facto crescendo e crescendo em relação à ordem da figura são estes quadrados que estão aqui na vertical. Portanto, este tipo de sequências podem ser trabalhadas no quarto ano. Mas também aqui as questões da visualização são extremamente importantes de serem trabalhadas e é muito útil que sejam discutidas na turma as diferentes formas de como os alunos visualizam a estrutura da sequência, como é que eles conseguem perceber o número de termos, o número de elementos de termos não visíveis, como é que eles
olham para as sequências e essa discussão dessas diferenças será muito rica para o tratamento destes temas. Por exemplo, aqui os alunos poderão verificar que na figura 2 vamos manter a figura 1 e vamos acrescentar 3 botões. E a figura 3, mantemos a figura 2 e voltamos a acrescentar 3 botões. Ou seja, os alunos poderão olhar para esta sequência de crescimento e verificar que o número de botões de uma figura é sempre mais 3 do que o da figura anterior. E podem, de facto, referir isso e generalizar dessa forma, dizendo que cada figura vai ter mais 3 botões do que a figura anterior. Mas esta forma recursiva de olhar para a sequência de crescimento, que é, volto a dizer, útil e adequada para os alunos, mas que pode ser, mas que também deve ser reconhecido pelos mesmos, que ela é limitada, porque não me permite obter, por exemplo, aqui o número de botões para a 100ª figura, sem saber o número de botões da figura número 99. Portanto, esta forma de olhar a sequência de crescimento pode limitar a previsão para termos mais distantes. Já é esta outra forma de olhar. O que é que mostra? Portanto, mostra que eu tenho aqui, de facto, um botão, o tal botão cinzento que se mantém constante em todas as figuras, mas que depois eu tenho aqui uma relação, posso encontrar uma relação entre o número de botões verdes e o número da figura. Ou seja, na figura número 1, eu vou ter uma vez 3 botões mais o botão cinzento. Na figura 2, eu vou ter 2 vezes 3 botões mais o botão cinzento. Figura 3, 3 vezes 3 botões mais o botão cinzento. Ou seja, esta relação direta entre o número de ordem e o número de botões de cada figura vai-me permitir, de facto, saber o número de botões para termos de ordens mais distantes. Ou seja, ambas as tabelas são importantes e interessantes serem trabalhadas com os alunos, mas é importante também que os alunos reconheçam que, se olhar para a sequência desta forma e a tabela for organizada desta forma, há aqui mais poder, portanto, há uma potencialidade maior de eu descobrir, de facto, os termos de ordens distantes quantos elementos têm. Não é? Portanto, e isto porque se relaciona diretamente o número de ordem com o número de elementos dessa figura. Colegas, outro dos tópicos que faz parte deste tema da álgebra é, de facto, o tópico expressões e relações. E aqui surgem as igualdades aritméticas como subtópico. De uma forma muito breve, dizer-vos que há aqui também, ao longo dos 4 anos, uma progressão, portanto, permitindo que no primeiro ano se trabalhe as igualdades aritméticas em relação à adição. No segundo ano vamos progredindo e acrescentando aqui a subtração, terceiro ano a multiplicação e no quarto a divisão. Mais uma vez dizer-vos que o facto de termos a divisão no quarto ano não significa que neste ano se deixem de trabalhar igualdades aritméticas envolvendo as outras operações, como é natural. Ora, relativamente às igualdades aritméticas, gostaria de vos alertar para a importância do sinal de igual, que muitas vezes é olhado por nós, professores, como um sinal que não nos traz grandes problemas ou que os alunos, de alguma forma, entendem facilmente. Mas quando nós apresentamos expressões deste tipo, portanto, expressões em que os alunos têm de
expressões muito simples como esta em que os alunos têm de preencher o que falta, a parcela que falta ali, de forma a manter a igualdade, notamos que, de facto, há aqui algumas dificuldades. De forma muito breve, mostrar-vos aqui um estudo que foi feito por uns autores ainda em 1999 e que me parece que continua bastante atual, onde esta mesma expressão numérica foi apresentada a alunos de diferentes níveis de ensino, portanto, desde o primeiro ao sexto ano, e, curiosamente, estes alunos deram diferentes respostas para para completar aquela igualdade, sendo que a maior parte deles, seja no primeiro ano, seja no sexto ano, deram como resposta o 12. Ora, colegas, vamos ver porquê, não é? O que é que os alunos fizeram? O que os alunos fizeram, de facto, foi adicionar 8 com 4, e 8 mais 4 dá 12, efetivamente esqueceram que havia aqui mais uma parcela e que este lado da igualdade tinha de ser equivalente a este. Ou seja, o que os alunos aqui fizeram foi olhar para o sinal de igual e reconhecer que a seguir teriam de colocar um resultado. E isto acontece porque muitas vezes, de facto, aquilo que nós apresentamos aos alunos são expressões do tipo A mais B igual a C, ou seja, expressões do tipo 2 mais 3 igual, e os alunos têm que completar. E isto desde o primeiro ano de escolaridade. Isto leva a que os alunos desenvolvam uma concepção do sinal de igual em que apenas o concebam como a seguir ao sinal de igual vem um resultado. Então, neste sentido, e reconhecendo a importância de trabalhar as igualdades aritméticas, e se pensarmos em termos da progressão dos alunos, por exemplo, quando eles trabalham as equações, e na importância que tem conceberem o sinal de igual como a representação de uma equivalência, portanto, como um sinal que representa a equivalência, desde o primeiro ano, é proposto aqui que os alunos completem igualdades aritméticas, no caso do primeiro ano envolvendo a adição, e aqui com dois sentidos. Portanto, igualdades onde os alunos têm de resolver a adição, mas que têm diferentes formas de apresentar. Ou seja, que não surjam só naquela típica a forma do A mais B igual a C, do 2 mais 3 igual a quanto, não é? Portanto, aqui os alunos têm de completar em diferentes partes da igualdade, inclusivamente nesta última, onde os diferentes alunos podem aqui colocar diferentes números e que mesmo assim possam manter a igualdade como verdadeira, e também será, nesse caso, interessante discutir que relação entre os números que colocaram poderá existir. Mas também completar igualdades aritméticas em que não seja necessário, de facto, que os alunos calculem, não é? E que não seja necessário que os alunos calculem, porque eles vão focar-se aqui nas relações numéricas, nomeadamente na questão da compensação aritmética. Para completar esta igualdade, os alunos poderão verificar que, de facto, se aqui eu tenho uma parcela que é menos 1 do que o 3, portanto, se o 2 é menos 1 que 3, naturalmente, para manter a igualdade, eu tenho de colocar aqui 5, porque será mais 1 do que 4. Muitas vezes, para que os alunos resistam à tentação de calcular, não é? Portanto, de usar o cálculo e se focarem nas relações numéricas, podemos usar números maiores, e se usarmos números maiores, ou seja, mais difíceis de calcular, nesta fase, estamos a falar do primeiro ano, os alunos necessariamente têm de olhar para as relações entre os números e focarem-se nelas para completarem as igualdades. Outro subtópico ainda dentro deste tópico das expressões e relações
é relativa às relações numéricas e algébricas, e aqui temos relações numéricas e algébricas de diferentes natureza, salientar aqui a importância da utilização de tabelas, diagramas e outras representações. No terceiro ano, esta ideia das relações de paridade entre as parcelas e a paridade da soma, que são importantes serem trabalhadas, e temos como ação estratégica o apresentar uma sequência de expressões numéricas cujos fatores se possam relacionar e pedir aqui a comparação sem que os alunos efetuem cálculos. Portanto, e temos aqui este exemplo, onde temos diferentes expressões numéricas, onde é pedido para os alunos as compararem e as ordenarem, mas que não o façam com recurso ao cálculo. E, de facto, aqui os alunos vão olhar para as relações entre estas expressões, nomeadamente aqui o desmontar desta é extremamente importante e poder compará-las desta forma. Relativamente ao quarto ano, surge aqui também uma novidade, que é este objetivo de interpretar e modelar situações com variação de quantidades ou grandezas e resolver problemas associados usando representações múltiplas, em particular letras. Ora, colegas, falávamos há bocado que era legítimo questionarmos se a introdução do tema álgebra no primeiro ciclo era equivalente a uma maior formalização, ao acrescer de simbolismo. E ao trazer aqui este objetivo, onde explicitamente se solicita ou se abre aqui o caminho para a utilização das letras, queria alertar-vos para que de facto não é isso que se pretende. Não se pretende que os alunos usem as letras de modo formal, portanto, acrescendo formalismo, mas que as usem apenas e se eles lhes atribuam significado. Ou seja, que as letras surjam com sentido para os alunos, nesta perspectiva de desenvolver o sentido do símbolo, e que surjam para representar quantidades, para representar grandezas, e sempre que isso faça sentido. Ou seja, não é introduzir as letras de modo formal, mas quando estas fazem sentido. E só alertar-vos para que de facto isso já acontece no primeiro ciclo. Quando nós trabalhamos, por exemplo, a fórmula da área do retângulo, para o cálculo da área do retângulo, os alunos já usam as letras L e C como abreviaturas de largura e comprimento, respectivamente. Ou seja, já de facto há letras que são usadas no primeiro ciclo. Por outro lado, também já todos experienciamos, certamente, a resolução de alguns problemas onde os alunos usam abreviaturas, letras como forma de abreviaturas de determinadas quantidades para representar determinadas quantidades ou determinadas grandezas. Portanto, isso acontece e, de facto, aqui o que se pretende é que se usem as letras, mas sempre que elas tenham significado para os alunos e que esse significado seja discutido, portanto, que ele faça parte, de facto, das discussões coletivas e que os alunos o reconheçam como válido. E em exemplo temos aqui, portanto, esta introdução das letras como abreviaturas, onde os alunos atribuam significado a essas mesmas letras, e temos uma tarefa que é esta construção, uma construção de sequências com cubos, onde aquilo que se pretende é que os alunos
digam quantos autocolantes são precisos numa construção com um número qualquer de cubos, e esta construção em particular o que faz é ligar por uma das faces os cubos e só colocar autocolantes nas faces visíveis. Ou seja, no caso desta construção com 2 cubos, nós vamos ter 4 autocolantes neste cubo mais este, e 4 autocolantes neste cubo mais este. Então, esta tarefa, por acaso, foi aplicada por mim a uma turma no âmbito do meu trabalho de doutoramento, e houve alunos que reconheceram e que reconheceram isto e representaram a generalização da regra em linguagem natural, como é o caso deste exemplo. A regra, portanto, o saber o número de autocolantes para qualquer número de cubos, é fazer o número de cubos vezes 4 e depois somar 2, ou seja, reconhecendo de facto que eu tenho aqui 4 autocolantes nos cubos, nos cubos intermédios, mais os dois autocolantes das pontas. Mas também houve alunos que representaram essa regra usando letras. E reparem, colegas, como eles usaram as letras, que de facto apenas simplificam aquilo que foi dito aqui, a linguagem natural por este grupo, e a forma como eles representaram e disseram o significado de cada uma das letras que usaram. Ou seja, o N é relativo ao número qualquer de autocolantes e o T relativo ao número total de autocolantes. E usam aqui também um exemplo para um termo distante, por exemplo, para uma construção com 44 cubos, quantos autocolantes iria ter. Para terminar, colegas, chamar ainda a vossa atenção para o subtópico das propriedades das operações. De facto, aqui, da mesma forma como nos outros subtópicos, há um crescendo em termos daquilo que é pedido aos alunos ao longo dos 4 anos do primeiro ciclo, começando por aquela propriedade que é mais intuitiva e mais imediata de os alunos reconhecerem, que é a comutatividade da adição, e também o reconhecer o zero como elemento neutro da adição logo no primeiro ano. Mas, colegas, o que importa aqui, de facto, não é que os alunos digam que estão a usar a propriedade comutativa ou a propriedade associativa ou o que seja. O que importa é que os alunos reconheçam esta propriedade nos cálculos e nas resoluções que fazem, e reconheçam que ela é válida para aqueles casos particulares, mas que também se generaliza, é válida para todos os casos dentro dos conjuntos numéricos que estão a trabalhar. Portanto, a ideia é que os alunos partam do reconhecimento de que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2 e que verifiquem que isso acontece para todos os números com que estão a trabalhar. De igual forma, temos aqui então este crescendo em termos das propriedades que são trabalhadas no primeiro ciclo, portanto, a comutatividade da adição, a associatividade da adição, depois vamos para a multiplicação e também para a propriedade comutativa, o reconhecer o zero como elemento neutro da adição e o zero como elemento absorvente da multiplicação e o 1 como elemento neutro da multiplicação. Portanto, estes é só colocar em evidência aquilo que de facto os alunos já reconhecem de alguma forma, então na multiplicação quando trabalham com as tabuadas, por exemplo. No terceiro ano, o foco aqui na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, e no quarto ano não se acrescenta mais nenhuma propriedade, mas antes o reconhecer a utilidade dessas propriedades, por exemplo, nos algoritmos. Não é? Portanto, o reconhecer que no algoritmo da multiplicação eu estou a usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição
é um objetivo que diz respeito aqui ao 4º ano de escolaridade. Mais uma vez dizer-vos, colegas, que aquilo que importa aqui não é o formalismo, não é o nomear as propriedades, mas é usar as propriedades em situações de cálculo e de resolução de problemas, reconhecê-las e reconhecer a sua generalidade, o facto de elas serem gerais para os conjuntos numéricos que estão a trabalhar. Para terminar este webinar que já vai longo, colegas, deixar-vos aqui esta ideia importante. Portanto, álgebra no primeiro ciclo, sim. Álgebra no primeiro ciclo, nesta forma de articular estas diferentes camadas deste esquema, ou seja, articulação, conexão entre os diferentes temas matemáticos e, em particular, com os números na perspectiva da aritmética generalizada, não esquecendo nunca que estamos a trabalhar em simultâneo capacidades matemáticas e capacidades e atitudes gerais e as orientações metodológicas. Mais concretamente aqui destaco a questão da abordagem em espiral e da articulação de conteúdos e da dinâmica da sala de aula, onde o papel do aluno é essencial e a importância das discussões coletivas no tratamento deste tema, que também se revela particularmente importante. Naturalmente que as tarefas desafiantes e que possibilitem o aprofundamento e esta maior compreensão dos alunos, as diferentes modalidades de trabalho que podem ser usadas e a utilização da tecnologia e de outros recursos, como, por exemplo, os manipuláveis e, em relação àquela tarefa, por exemplo, dos cubos, a importância de usar cubos de facto físicos, não é? Cubos de encaixe, por exemplo, para que os alunos possam trabalhar aquela sequência. Deixar-vos ainda, mesmo para finalizar, alguns recursos que podem aceder quando tiverem acesso ao PowerPoint. Portanto, há aqui links diretos. Tenho aqui também, e é com muito prazer que partilho convosco, que um link direto para a minha tese, que foi centrada no desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos de 4º ano de escolaridade, isto feito, recolha dados em 2010, 2011, mas que é extremamente atual e que tem esta perspectiva do desenvolvimento do pensamento algébrico muito relacionado com a aritmética generalizada, que também é aqui defendida nesta abordagem da álgebra no primeiro ciclo. Colegas, esperamos que este webinar tenha sido útil, vos tenha esclarecido algumas dúvidas que tenho em relação a este tema. Naturalmente que sabemos que o tempo é curto e que muitas outras oportunidades surgirão para aprofundarmos este e outros temas no âmbito daquilo que são as novas aprendizagens essenciais da matemática do primeiro ciclo. Muito obrigada a todos e bem-ajam até um próximo webinar. Obrigada.